Bom, deu nossa hora, 17 horas, né? Aqui hoje, dia 18 de outubro de 2025, 17 horas aqui no Brasil. Estamos... Dia dos médicos. Opa, essa eu não sabia. Dia dos médicos hoje? Ah, legal. E a gente vai começando aqui. Então vamos começando com a mensagem, né? Hoje a mensagem tem um título: Com certeza vais ouvir. Continuando lá as mensagens do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel. E começa com uma frasezinha que está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 30. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Se você está realmente comprometido em fazer o bem, pode ter certeza de que vai ouvir provocações e questionamentos no mal em todos os momentos em que estiver dando testemunho da sua fé. Vão te perguntar coisas como se você está mesmo buscando seguir Jesus, por que sofre tanto? Ou de que adianta ter fé se sua caminhada é cheia de dor? Também podem dizer, se você é médium e trabalha com caridade, onde estão os espíritos protetores que não aliviam seu sofrimento? Ou ainda, se confia em Jesus, por que não consegue superar os obstáculos? E até, se o Espiritismo é uma doutrina de luz, por que você ainda vive cercado de aflições? Essas perguntas vão aparecer o tempo todo. E é aí que você precisa mostrar que está à altura do conhecimento espiritual que recebeu da bondade divina. É você deixar claro, com atitudes, que os princípios da sua fé não servem para garantir conforto imediato, mas sim para promover o crescimento do espírito ao longo do tempo. Com seu exemplo, você vai ensinar que o Evangelho não é uma ferramenta para conseguir vantagens materiais, mas sim um espaço sagrado de transformação onde cada um pode se melhorar diante da eternidade. Sua mediunidade será usada como instrumento para plantar o bem, mesmo que isso te custe grandes sacrifícios. Você vai ajudar sem esperar nada em troca, porque entende que a lei do amor sustenta tudo e que quem se dedica a ajudar os outros sempre recebe a ajuda natural da vida. Você vai transformar o espiritismo em uma força que educa a alma, sem exigir que o mundo se adapte às suas vontades. Vai buscar a luz onde ela estiver, perdoar qualquer ofensa, fazer da fraternidade sua bandeira, servir onde estiver, começar sua própria transformação interior, orar por quem te machuca ou te difama, amar até os que te enfrentam e ajudar sem cobrar nada. Mas saiba, viver esse tipo de missão não vai te livrar da incompreensão e das críticas. Até Jesus passou por isso. Quando estava na cruz, foi alvo de zombarias e ironias, ouvindo, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Então, não se surpreenda se também for alvo de escárnio. Isso faz parte do caminho de quem escolhe viver com propósito e fé. Essas perguntas, né, que ele coloca aqui como exemplo, né, de questionamento de fé, se você está mesmo buscando seguir Jesus, por que sofre tanto? Se você é espírita, cadê a ajuda dos espíritos? A gente, além de ouvir dos outros, eu não sei para vocês, mas de vez em quando vem de dentro de nós, puxa vida, eu estou fazendo tudo certinho, por que tanto sofrimento? Né? Eu estou buscando, mas por que tanto? E a gente esquece que colher é obrigatório. A gente pode não estar semeando agora o mal, mas a gente semeou. Então, a gente é obrigado a colher. Para ter uma horta bonita na nossa fazenda espiritual, a gente tem que tirar o mato que a gente mesmo plantou lá. Né? Isso dá trabalho. Nessas horas, a gente tem que lembrar. Falar assim, não, é verdade. Podia ser muito pior. Só não é pior porque eu estou conseguindo, de alguma forma, semear coisas boas que vão ser colhidas lá na frente. Por ora,
vamos capinar o terreno espiritual, porque está cheio de mato, né? Cheio de espinho, e é assim que a gente analisa essa mensagem. Então, vamos fazer a nossa oração para dar início, então, ao estudo de hoje. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos juntos em espírito, mentalmente, e através das nossas energias conectados uns aos outros, encarnados e desencarnados. Facilita com a intuição e a inspiração para que a reflexão sobre os ensinos de hoje possam fazer cada vez mais sentido nas nossas vidas. Na certeza do apoio espiritual de sempre, em nome de Deus, com o apoio de Jesus e dos bons espíritos, iniciamos o estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Bom, pessoal, então a gente na semana passada terminou o capítulo 12, né, e a gente vai começar o 13. Na semana passada a gente teve que parar aí porque a voz já não estava dando certo, né? Mas hoje está... De vez em quando ainda vai ter uma tossida, mas a voz está boa, a gente vai seguir adiante, tá bom? E a Funinha está aqui também aprendendo o Livro dos Espíritos com a gente, ela está no curso de mediunidade também. Na palestra de terça-feira ela ficou no meio ali, ela já não está nem aí para ninguém, ela está... No Evangelho ela vem também. No Evangelho ela vem também, né? Então, e ela estava aqui andando, muito bom. Então vamos, Gabriel, você pode ler para a gente? Deixa eu virar o microfone. Aqui é só o microfone, tá? Não tem imagem não. Tá bom. As observações feitas até aqui nos levam a falar sobre outra dificuldade, as diferenças na linguagem usada pelos espíritos. Como eles variam bastante em conhecimento e moralidade, é natural que uma mesma questão seja respondida de formas diferentes, dependendo do nível espiritual de quem responde. Isso acontece na mesma forma entre os seres humanos. Uma pergunta feita a um sábio, a um ignorante ou a alguém que gosta de brincar com assuntos sérios terá respostas bem distintas. Por isso, o mais importante é saber com quem estamos falando. Mas muitos se perguntam, por que até os espíritos considerados superiores às vezes não concordam entre si? A resposta é que, além da diferença de nível entre eles, existem outros fatores que influenciam o tipo de resposta que dão, mesmo quando são honestos e bem-intencionados. Esse é um ponto essencial, que só conseguimos entender com o estudo. Por isso, o Espiritismo exige dedicação, observação cuidadosa e, acima de tudo, constância e paciência, como qualquer outra ciência. Leva anos para formar um médico mediano, e quase uma vida inteira para alguém se tornar um sábio. Então, não dá para esperar que se compreenda a ciência espiritual em poucas horas. O Espiritismo é vasto, trata de temas profundos da filosofia e da sociedade, e abre um universo de conhecimento diante de nós. Aqui Kardec está ressaltando a importância da consistência dos estudos, né? Acho que aqui a Sueli, talvez a Sandra tenha participado da outra edição do estudo do Livro dos Espíritos, né? E eu tenho certeza que o que a gente está estudando hoje, os conceitos que a gente está vendo hoje, não são do mesmo jeito, a gente não está falando da mesma forma como a gente falou lá. Cada vez que a gente aborda novamente um conteúdo, né, e isso na vida comum, mas sobretudo no Espiritismo, a gente olha com outros olhos. Por quê? A gente tem o conhecimento daquela edição anterior, mais a nossa experiência de vida, mais as palestras, mais os livros, e aí quando a gente pega um trecho, um texto qualquer, a gente tem uma abordagem diferente. Isso é algo natural do cotidiano do ser humano. A gente não está falando de espiritismo, isso vai para absolutamente qualquer coisa. Quem se dedica a estudar, né, principalmente aqueles que são voltados para mestrado, doutorado, que tem que ler, estudar muito, vê que, às vezes, autores muito sérios, muito honestos, têm visões diferentes sobre várias coisas, né? E isso não muda no plano espiritual. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender que o plano espiritual funciona do mesmo jeito do plano do encarnado. As pessoas são diferentes.
Então, se a gente vai para uma colônia híbrida, como o nosso lar, né? Por que o nosso lar é uma colônia híbrida? Porque dentro da cidade do nosso lar, né, da colônia nosso lar, tem todo tipo de religião, pessoas de todo tipo de credo, de cultura. Mas existem colônias que são específicas para determinado tipo de crença. Então, existem colônias, por exemplo, que são dedicadas a acolher católicos. Existem colônias que são dedicadas a acolher evangélicos. E por que isso existe? Porque nós precisamos, imagina, pegar uma pessoa que viveu durante a sua vida inteira de forma honrada, né, de forma honesta, seguindo as leis de Deus, mas com uma convicção religiosa de que quando morre vai ter que aguardar o julgamento, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, e ela chega num lugar em que esses conceitos são declaradamente equivocados. Ela fica numa situação delicada. Então, essas pessoas vão para colônias que vão recebê-las da forma como ela, culturalmente, foi preparada, para que não haja um choque. Então, a questão da reencarnação vai ser apresentada para elas de um jeito específico, para não criar uma ruptura, um desespero, para que a criatura não acredite que está ali vivendo talvez um pesadelo ou que esteja no inferno. Então, se no nosso mundo a gente tem esse cuidado, né? Se a gente pega um trecho do Evangelho que fala sobre as muitas moradas na casa do Pai, ou é necessário nascer de novo, nós, espíritas, vamos abordar com a visão da reencarnação e da vida extraplanetária. Os evangélicos vão abordar com a questão do batismo, né, da conversão. Né? Os muçulmanos vão abordar o mesmo tema, não vindo de Jesus, mas de uma forma diferente. E isso não muda no plano espiritual, porque senão haveria ruptura, né? E não há. Então, Kardec tem um cuidado muito grande de dizer que, mesmo sendo espíritos e de graus de evolução bastante razoáveis, eles podem ter visões diferentes sobre o mesmo tema. O que não dá é para, por exemplo, ter um espírito que fala que é ok para a reencarnação e outro que não é ok. Aí quebra um pilar. Mas a forma como apresenta vai ter. Então ele fala que, olha, espíritos podem vir trazer porque são de níveis diferentes, então vão trazer com profundidades diferentes. Mas dentro do trabalho que Kardec fez para estruturar o Livro dos Espíritos, ele teve muito cuidado de não ter a resposta de um só. Então, para cada pergunta que ele fazia, ele olhava, né, dezenas, às vezes centenas de respostas para poder encontrar o fio condutor. Por que ele fazia isso? Porque ele era um cientista, né? E é assim que um cara que está fazendo mestrado faz, um cara sério, né? Que tem um orientador sério, vai dizer, olha o fio condutor aqui. Opiniões tem várias, mas quais são as abordagens que estão trazendo, né, você para um caminho, para uma linha de raciocínio? E isso vai depender, muitas vezes, até dentro do próprio movimento espírita, a gente encontra vertentes, né? Formas de abordagem diferentes. Às vezes, dentro de uma mesma casa, um palestrante traz o tema reencarnação sobre um prisma, o outro traz sobre outro, e os dois estão certos. Você vê o outro falar e você fala que é certo também. Né? E a gente é beneficiado porque a gente vê vê o outro, os dois estão certos, enquanto cada um tinha um, eu tenho dois. Eu tenho aquele outro, somado eu tenho dois. Então, tem um terceiro momento. E isso não é de tudo errado. Então, é isso que ele traz aqui, né? E que a gente não pode, porque achou alguma coisa que desvia, desistir. Porque ele fala aqui no final, né? Ó, o espiritismo é vasto, trata de temas profundos da filosofia, da sociedade, e abre um universo de conhecimento diante de nós. Na frase anterior, ele diz, olha, não dá para esperar que seja compreendido em poucas horas o plano espiritual. Hoje, nós temos os livros do Chico, que são um grande suporte para a gente entender aquilo que ficou mais por cima nas obras de Kardec. Ele traz exemplos práticos. Hoje a gente tem isso. Quando não tinha? Tanto que quando o Chico trouxe, através de André Luiz, a estrutura da cidade Nosso Lar, muitos espíritas disseram que ele estava louco.
que aquilo ali era coisa da cabeça dele. Né? E gradativamente isso foi passando porque as pessoas foram conectando esse conhecimento. Hoje, a maioria dos espíritas não tem mais dúvida de como é a vida pós-morte. A gente, às vezes, fantasia um pouco, achando que todo mundo vai para o nosso lar. Existem outras dezenas de colônias, né, que basta dar uma cesta básica para ir para o nosso lar. A gente transforma o nosso lar no céu e o umbral no inferno. Então, assim, a gente continua achando que só tem dois caminhos. Né? A gente só batizou com um nome diferente. Você, quando morrer, vai para o inferno? Não acredita em inferno, não. No máximo, eu vou para o umbral. Né? No fundo, a gente tem os conceitos assim. E o purgatório, né? O purgatório é ali meio do lado do nosso lar, ali, né? Aquelas coisas que ainda ficam na nossa cabeça. Tudo bem? Vou pedir aqui ao Ivani, meu amigo Ivani, você está por aí, pode ler para a gente o próximo? Posso sim, boa tarde, tudo bem com todos? Que bom que você está com a voz boa hoje. Hoje eu estou até gritando aqui, ó. Mas economiza, hein? É natural que esse aprendizado leve tempo, muito tempo mesmo. Além disso, o que parece contradição nem sempre é de fato. Vemos todos os dias pessoas da mesma área de estudo discordando sobre definições, usando palavras diferentes ou olhando para o mesmo assunto de ângulos distintos, mesmo quando a ideia central é a mesma. Basta ver quantas definições já foram dadas para a palavra gramática. Muitas vezes, a forma da resposta depende da forma como a pergunta foi feita. Por isso, é exagero apontar contradição onde só há variação de linguagem. Aqui cabe uma curiosidade, né? Por que Kardec está abordando a palavra gramática? Porque ele foi autor da gramática reformada francesa. Então, se vocês procurarem na internet, Hippolyte Léon Denis Arrival, que é o nome dele, né? Allan Kardec ele é o nome que ele usa para a autoria dos livros espíritas. Ele era um gramático de renome, ele refez a gramática francesa, né? Então, olha, ele puxando a sardinha para o lado dele, né? A palavra gramática tem várias. Tinha, ele chegou a fundar uma escola baseada na metodologia do Pestalozzi, mas faltou dinheiro, né? Ele acabou se enroscando lá e teve que se desfazer, né? Mas ele era muito reconhecido. Só que naquela época o livro também não dava tanto dinheiro, né? Porque vendia pouquíssimo livro, né? Então, apesar dele ter feito a reforma da gramática francesa, não é um livro que, primeiro, não era barato, e segundo, não é um livro que todo mundo comprava, né? Quantas pessoas naquela época estudavam gramática francesa, né? Mesmo sendo na França, né? Quantos tinham acesso à educação, né? E tem outra proposta, né? Não era gramática, tem outra proposta para o espiritual. Exatamente. Boa. Legal. Continua para a gente, Ivani. Espíritos mais elevados não se preocupam com a forma. O que importa para eles é o conteúdo da ideia. Um bom exemplo é a definição de alma. Como esse termo não tem um significado fixo, é normal que os espíritos, assim como nós, tenham opiniões diferentes sobre ele. Um pode dizer que é o princípio da vida, outro pode chamá-la de centelha espiritual, outro afirmar que é algo interno, outro que é externo, e todos podem estar certos, cada um dentro da sua visão. Às vezes, pode até parecer que algum deles defende ideias materialistas, mas isso nem sempre é verdade. O mesmo acontece com a ideia de Deus. Então, ele começa falando sobre o termo alma, né? Que, inclusive, ele define mais para frente, né? Que alma é o espírito encarnado, só para a gente ter um significado, né? E quando está desencarnado, ele aborda como espírito. Então, quando fala alma, está encarnado. Quando fala espírito, está desencarnado. Mas ele fala que o termo alma tem vários significados e nenhum deles está errado, né? No final das contas, é um pouquinho, tem um mais completo e menos completo, né? E aí agora ele vai falar que também há uma confusão, né? Há uma explicação para a palavra Deus, dependendo da abordagem que se faz. E aí ele vai puxar esse tema aqui. O mesmo acontece com a ideia de Deus. Eu vou pedir o Ivani para continuar para a gente aqui. Ele pode ser descrito como o princípio de tudo,
O Criador do Universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, no fim, é sempre Deus. Outro exemplo é a classificação dos espíritos. Eles formam uma escala contínua, desde os mais simples até os mais evoluídos. A forma de agrupá-los é livre. Um pode dividir em 3 categorias, outro em 5, 10 ou 20, e nenhum estará errado. Isso acontece em todas as ciências humanas. Cada estudioso tem seu próprio sistema, os sistemas mudam, mas a ciência permanece. Aqui Kardec ele é muito cuidadoso, ele fala isso em outros momentos também, com relação aos conjuntos que são criados para estudo, né? Então, Kardec pega lá uma classe de evolução espiritual, mas antes dele trazer isso, ele fala, olha, isso daqui é uma forma de ver, né? O exemplo clássico para a gente aqui encarnado são os reinos da natureza. A gente aprende lá no início, né, lá no ensino fundamental, mineral, vegetal e animal. Mas dentro de cada reino desse, há inúmeras divisões, né? A maioria dos biólogos não vão aceitar essa divisão de 3 itens só, né? Porque dentro dos animais tem os anfíbios, os répteis, as aves, os peixes, e cada um deles é um bicho completamente diferente. Então, a forma como classifica a evolução espiritual, né, os espíritos evoluindo, tem várias abordagens, né? A gente, por exemplo, dentro da classificação de Kardec, vai até os espíritos puros, né? Mas há evolução a partir daí, que são os espíritos crísticos, né? O espírito puro ele se torna um espírito crístico e a partir daí ele continua evoluindo, porque a evolução não para, porque se ele chegasse a uma evolução tão grande que não há mais para onde evoluir, ele se tornaria Deus. Então, isso não existe. São os arcanjos. Os arcanjos. Os anjos, na classificação, eles estão como espíritos puros. Os arcanjos são os espíritos crísticos, que no caso Jesus é um deles. Aí começa De novo, são títulos, né? Se a gente olha a Marinha e o Exército Aeronáutico, eles têm ali, né, níveis muito parecidos, mas chega a um determinado ponto, cada um ganha títulos diferentes. Um brigadeiro ali, um coronel aqui, né, um almirante na Marinha. Mas, no final das contas, são formas de classificar níveis hierárquicos parecidos. A mesma coisa acontece com a questão espiritual. Só que, pensa comigo, né? Quando a gente chega como espírito puro, a gente não está mais nem aí para a classificação. Eu sou Cristo 1 e o outro ali é Cristo 3. E daí, né, muito provavelmente antes disso, a gente já não está mais nem aí para isso, né? Porque não faz mais o menor sentido, né? É uma coisa que às vezes faz mais importância para a gente. Aqui, a gente ainda tem essa exigência. E aí, dependendo da evolução, já são outras. Outra forma de ver, que é o que ele está falando aqui, né? É didática também, né? Sim. É uma didática para que a gente possa compreender. Mas é mais a necessidade nossa, né? Ela facilita a compreensão, né? É isso, porque a gente sacou, esse aqui tem mais benefício, né? Porque ele está num grau de elevação maior, mas o que esse benefício é de fato? Ele não está preocupado com isso, né? Mas também muda a forma de observar as coisas, né? Por exemplo, será que Jesus ele fica triste com a atitude da gente? Absolutamente, ele não vai ficar triste, sabe por quê? Ele sabe que aquilo ali, naquela tua condição, é o que tem. Então não tem essa de, eu deixei Deus triste, Não! Eu estou me ferrando. É só isso. Mas eles têm absoluta confiança. E sabe qual é o próximo passo. Diante de nós, tem várias portinhas, né? Vamos falar ludicamente, né? Todas as vezes que a gente vai tomar uma grande decisão moral na nossa vida, tem várias portinhas. São várias opções que a gente tem para seguir. Jesus de cima tem visão de todas as portas, inclusive do que está atrás delas. E, normalmente, a probabilidade da gente escolher. Então, eu falo assim, olha, o Bira, no nível que ele tem, se ele escolhesse a porta
3 seria ótimo para ele. Mas ele é cabeça dura, ele é teimoso, está muito mais fácil de escolher a 1 ou a 7. A 1 vai dar ruim para ele, e a 7 vai ter um sofrimento extra. Ele vai escolher a 1. E aí o que acontece? O Bira escolhe qual? A 1. Eu posso até escolher a 7, mas dificilmente eu vou escolher a 3. Porque ele conhece a nossa capacidade. Né? Mas eu tenho livre-arbítrio. Eu poderia ter escolhido aquele... Puxa vida, olha, deu uma dentro. Deu uma dentro. Escolheu a 3, que era a melhor. Né? Mas isso, ele vai ficar triste porque eu escolhi a 1, que talvez fosse a mais equivocada de todos. Não, ele falou assim, bom, agora vai demorar um pouquinho mais, né? vai ter um sofrimento a mais, ele vai começar a questionar um pouco mais a minha ajuda, né? Mas ele vai lidar bem com tudo isso. A gente bota os espíritos puros no mesmo patamar nosso, eles não vão se aborrecer, se entristecer com nada do que a gente faz, porque nós somos bebezinhos. A gente se aborrece, bom, alguns de nós talvez, né? A maioria não se aborrece porque o bebê está chorando, porque é o jeito dele dizer o que está sentindo. Então nós somos bebezinhos. Jesus vai ficar entristecido porque ele está fazendo manha? Assim, não, vai fazer manha, vai demorar um pouco mais para ter as coisas. Falar. Tipo uma margem para erro, né? É isso. É isso. Ele não vai esperar de nós a atitude que ele tomaria. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente escuta a seguinte frase: na dúvida, pensa o que Jesus faria no seu lugar. Não faça isso. Porque não tem condição, gente. A gente não está falando assim, qual é o melhor que eu posso fazer? Aí tudo bem. Mas ao que Jesus faria, não. Na hora de negar Jesus lá, Pedro não teve dúvida, negou. E o que Jesus faria? Assumiria. Pedro negou. Eu nem negaria, porque eu nem ia chegar lá, né? Porque na hora que eu visse os soldados se mexendo, eu já partia para dentro. Lá já botava uma roupa e ia falar, crucifica-o! Provavelmente eu teria feito. Ia me vestir de romano e falar assim, viva Roma! Mas Jesus já sabia que Pedro também ia fazer depois. Depois, né? Que é a porta para ver o que ele está fazendo lá. Foi a porta. Foi a porta. Foi a porta. E aquele momento da negação, quando caiu a ficha da negação, Pedro ressuscitou, porque a partir dali ele não errou mais. Então, assim, a gente, Kardec está trazendo aqui, gente, não se preocupa exatamente com a forma como as coisas são apresentadas. Pegue o fio condutor, a lógica, o raciocínio. Né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou pedir agora, Denise, você pode ler para a gente? A Denise vai ler para a gente aqui o finalzinho e o outro. Podemos aprender botânica pelo sistema de Linneu, Jussieu ou Tournefort. E ainda assim estaremos aprendendo botânica. Por isso, não devemos dar mais importância do que merece a essas convenções. O foco deve estar no que realmente importa. Muitas vezes, com um pouco mais de reflexão, percebemos que aquilo que parecia confuso ou contraditório tem mais semelhanças do que imaginávamos à primeira vista. Esse último parágrafo, isso encaixa em mim quando eu comecei a estudar a abordagem do Haroldo sobre o Antigo Testamento. Eu era um dos preconceituosos, espíritas preconceituosos com o Antigo Testamento. Eu achava que aquilo lá era a história da carochinha, era no máximo um relato histórico, muito mal feito. E o Haroldo me fez olhar para o Antigo Testamento de outra forma. A abordagem do Haroldo é excelente. Não, quando você começa a estudar Antigo Testamento, quem tiver a oportunidade de estudar o livro Gênesis da Bíblia, não é a Gênese, o livro Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, com o Haroldo, tem um estudo completo e gratuito. Gente, você passa a olhar para o povo hebreu, para os egípcios, para toda a história e a forma como a Bíblia foi escrita de outra maneira. De outra maneira. Então, é a claridade que vem quando alguma coisa que não parecia adequada passa a fazer sentido e a gente começa a conectar. Assim, puxa vida, isso conecta. E é fácil de entender as palestras dele. É animada, ele faz um monte de piada. E os você vê 2 horas de palestra, parece que é meia hora. E você entende aquilo ali, né?
A missão desse homem é inacreditável, né? E o que ele é, né, Bíblia? Tu estudou esse homem? Não, juiz, ele é neuro, agora ele está fazendo doutorado em neuropsicologia. Encantada com ele. Quanto que para a gente é importante, né, ter essas figuras ali com um pouco mais de reflexão, mas no estágio que a gente está, porque eu li o livro dos Espíritos já, as 1019 perguntas, o que eu estou fazendo aqui? E parece que a gente nunca leu. Quando a gente começa a ver as questões, gente, parece que a gente nunca leu. Então é ler, novamente, é ler dessa forma, comentando dessa forma, é assistindo, a gente precisa muito disso. E tendo abordagens diferentes. Por isso que é muito bom quando a gente está na escola e que cada ano a gente tem vários professores diferentes. Quando repete professor, é bom que a gente pega um professor que a gente gosta, mas quando troca de professor é melhor ainda, porque é outra visão, é outro tipo de abordagem. Muito legal. É a tradução que ele fez? Não, ele não fez ainda, não. É o livro da Bíblia, Gênesis, e ele estuda o livro da Bíblia. O que ele fez a tradução foi dos Evangelhos. Ele já fez a tradução de todos os evangelhos, do Atos dos Apóstolos e da primeira e segunda carta de Paulo. Mas tem um estudo do Haroldo sobre o evangelho de João. Ele estudou o evangelho inteiro de João na tradução que ele fez. Porque ele foi lá pegar do grego, que é o original, e veio fazer a tradução. Inclusive, participou da equipe, quando a gente, fazendo um parênteses aqui sobre as traduções do Haroldo, né? Primeiro, por que ele faz isso? Porque em outras encarnações ele foi responsável por deturpar alguns conceitos bíblicos nas traduções bíblicas. Então, ele era escritor bíblico, né? Ele era um dos tradutores da Bíblia lá no passado, e ele deturpou o conceito. Então, ele veio com a missão de assim, bom, vamos espiar, vamos consertar, né? Então, ele agora está fazendo o trabalho inverso, né? Ele está pegando tudo aquilo que ele lá no passado ajudou a deturpar para fazer. Então, ele vai lá no original. E não é um trabalho espírita. Na equipe dele, tem pastores evangélicos e padres e freiras, né? A irmã Ila, que é uma doutoranda em estudo bíblico, participa. Então, esse grupo faz ajustes. Então, ele vai adequando. Então, não é uma Bíblia espírita. Ela é uma Bíblia agnóstica, focada nos originais gregos, porque o Novo Testamento é grego, né? Os originais todos que se vê grego, e ele vai juntando essas informações. Então, ela é uma Bíblia que traz todos os conceitos enraizados nele, né? Então, tem rabinos também que ajudam lá quando encontra termos que tem que buscar no hebraico, né? Então, é incrível o trabalho, gente, vale a pena. Eu queria pensar que eu vi uma palestra dele que ele falou que até os 10 anos ele passou por 8 lares. E hoje ele é assim, super presente na vida do pai e da mãe. Não, ele fala da mãe dele com carinho. Ele fala da mãe, que eu achei que a mãe tivesse sido assim, a melhor mãe do mundo. Não sei a história, mas até 8 anos ele já tinha passado por 8 lares diferentes. Olha, eu fiquei assim... Então a gente vê quando que... tem uma missão, né? A pessoa... a gente olha o Haroldo de hoje, né? A construção desse Haroldo, né? E o centro onde ele começou a conhecer o Espiritismo tinha uma das pessoas mais conhecedoras do Evangelho segundo o Espiritismo encarnado na época, né? Teve presença do Chico. Então, foi um preparo. O que a gente está abordando aqui é que há várias formas de ver assuntos. A gente lê um livro do Chico por André Luiz, lê o livro do Chico por Emmanuel, tratando assuntos, a gente vai ver que são abordagens diferentes. A gente pega a Joana de Ângeles por Divaldo, Haroldo, né? José Raul Teixeira, lá, que é ele é muito pouco divulgado, mas o José Raul é o de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Mas as obras daquele homem, aqueles livros dele são incríveis, as palestras dele são ótimas, porque a didática dele. Espírito do Santo Neto, como é que está faltando primeiro? José do Espírito Santo Neto, que escreve, que psicografa o Espírito Hamed. Gente, são conteúdos incríveis. E se a gente bota isso tudo na linha e pede e vê o que cada um fala sobre a reencarnação, a gente vai aprender várias coisas, várias abordagens, porque é isso que o Kardec está dizendo aqui, né? São mosaicos, são quebras-cabeças, legos.
Quebra-cabeça não, Legos. A gente vai conectando no outro. É que às vezes a gente fica ali, ó, a importância do que realmente, do que merece essas convenções. O foco no que realmente importa. Às vezes a gente fica querendo responder as coisinhas que não tem nada a ver. Nem precisa estar focada. E tem espírita que se debruça, por exemplo, será que Jesus teve um corpo de carne e osso ou era um corpo fluídico? Tem uma linha de espírita que diz que ele tinha um corpo fluídico e o corpo fluídico foi com ele, porque é a tal da ressurreição. Gente, o que importa, se o corpo dele era de adamantium, igual do X-Men lá, do Wolverine, se era de ferro, o que importa foi o que ele deixou e o que ele fez. Eu não estou nem aí para que corpo foi, né? É isso aqui, né? Vamos focar no que realmente importa. Né? Vamos continuar? Denise, você lê para a gente agora o início da 14. Vamos para 14 agora. Alguns céticos costumam criticar os erros de ortografia que aparecem em mensagens de certos espíritos. Em geral, essa crítica não teria tanta importância, mas ela abre espaço para uma reflexão importante. É verdade que nem todos os espíritos escrevem com ortografia perfeita. No entanto, usar isso como argumento para desacreditar suas mensagens é exagero. Afinal, até grandes sábios da Terra cometem erros desse tipo. E isso não diminui nada o valor do que dizem. Existe, porém, uma questão mais profunda por trás disso. Para os espíritos, especialmente os mais evoluídos, o que importa é a ideia, não a forma. Como estão livres da matéria, eles se comunicam entre si de forma direta, rápida, como se fosse pensamento puro. Quando precisam se expressar por meio da linguagem humana, enfrentam limitações. A nossa linguagem é lenta, cheia de regras, e nem sempre consegue transmitir tudo com clareza. Os próprios espíritos dizem que se sentem desconfortáveis com essa dificuldade. Por isso, eles costumam usar recursos diferentes para contornar esse problema. Seria como se nós tivéssemos que escrever em um idioma mais complicado e com menos palavras do que o nosso. Também sentiríamos dificuldade. É o mesmo tipo de frustração que um gênio sente quando sua escrita não acompanha a velocidade do pensamento. Diante disso, é fácil entender por que os espíritos não se preocupam tanto com detalhes de ortografia, principalmente quando estão tratando de assuntos sérios e profundos. Além disso, não deixa de ser impressionante que eles consigam se expressar em qualquer idioma e entender todos eles. Isso não significa que desconhecem as regras da linguagem. Quando necessário, eles seguem essas normas com precisão. Aqui, Kardec está falando da mediunidade mecânica. Né? Vamos entender aqui, né? Fazer um parênteses para a gente entender os dois tipos de mediunidade que a gente tem. Né? A mediunidade mecânica é quando um espírito usa o nosso corpo diretamente. Então, uma psicografia mecânica, o espírito age na mão. O dono da mão, que sou eu, não sabe o que a mão está escrevendo. Né? É o espírito que está usando a mão diretamente. A não mecânica, a intuitiva, é como se a gente fosse um dublador, um tradutor. O espírito passa a mensagem para o nosso cérebro, né? Através de imagens e de pensamentos, e eu converto isso numa escrita. Né? Então, é como se eu estivesse vendo um filme e estou escrevendo a respeito do filme, né? É pensamento. Essa é a intuitiva. Então, vê bem, ó, a diferença. Uma, o espírito pega na minha mão, escreve, eu não sei o que ele está escrevendo. Ele está usando só a mão, como ele usaria a cestinha, né? A gente já viu aí Kardec usando outros artifícios. A intuitiva, eu sei absolutamente tudo, né? Porque, na verdade, eu até posso não entender bem o que ele está querendo me mostrar. Ele me mostra uma cena que eu não sei descrever bem, porque eu tenho que interpretar. E a semimecânica, que é a que acontece na maioria das vezes, a maior quantidade, a mediunidade mais comum é a semimecânica, que é quando o espírito se conecta nos nossos centros de força e a gente vai ou escrevendo ou falando, e no mesmo momento a gente sabe o que é. Né? Então, assim,
escreve que o céu está azul. Então, antes de escrever, eu já sei que é isso que está vindo, né? Então, é quase que um ditado, né? Tá vindo, eu estou escrevendo. É diferente do primeiro que eu tenho que... Deixa eu ver o que ele está querendo dizer para eu poder escrever. E do último, que eu não sei o que é. Então, nesse do meio do caminho, eu consigo frear algumas coisas, né? Assim, opa, não, isso aqui não, palavrão não, aqui não é lugar de palavrão. Porque veio e eu sei que está vindo um palavrão. Agora, se for mecânico, o espírito vai falar e eu não vou ter condição de frear. E aqui ele está falando muito mais sobre o mecânico, né? Pô, será que um espírito que foi, né, um catedrático, um estudioso, vai cometer erros de grafia? Será? Não existe nenhuma faculdade mediúnica, exceto a mecânica, que não dependa da bagagem do médium. Então, se o médium não tem bagagem, né, se o médium não tem habilidade na escrita, ele vai escrever mal, mesmo que o espírito seja Carlos Drummond de Andrade. Porque ele está usando um equipamento viciado. Na época de Kardec, a mediunidade era muito mais mecânica, até porque conhecimento intelectual era raridade. Então, a mediunidade era desse tipo por conta disso. Hoje em dia é muito raro isso acontecer, né? De ter uma mediunidade automática. O Chico tinha essa capacidade, óbvio, né? Ele psicografava com as duas mãos textos diferentes, em idiomas diferentes. O Fabrício também, né? Não, exatamente. Ele está escrevendo direto. Né? Divaldo também escrevia de trás para frente, para ler tinha que botar na frente de um espelho, mas isso tudo só serve para dar para a gente testemunho de que aquilo existe realmente, não é uma ficção. Né? Então, assim, os espíritos vão errar, não necessariamente foi o espírito que errou, é o médium que está contaminado, é o espírito querendo transmitir 200 informações, mas o nosso cérebro só consegue 10 por vez. Então, há limitação, então há a quebra, né? A gente acaba perdendo informações, né, nesse processo. E a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Cada vez mais, em algum momento, a gente vai estar com a tecnologia conectada no plano espiritual e a mediunidade vai ser mais tecnológica do que pessoal, né? Não, totalmente. Vai chegar um momento que a gente vai estar tranquilo, né? Assim, vai ter um WhatsApp para falar com a sua avó que está desencarnada. Né? Imagina, assim, falar com o meu protetor aqui, né? Obviamente, ainda não consegue. Imagina, lá na época da Segunda Guerra, quando o Chico falou da videoconferência, que nem televisão tinha, né? Hoje em dia está aqui, ó, o pessoal está... O Ivani está lá no Rio de Janeiro, né? Tem a luta na Irlanda, e a gente está aqui falando, né? Não precisa, há 20 anos atrás isso era uma coisa que ninguém conseguia perceber, né? Vai chegar um momento que a gente vai fazer via pensamento, tecnicamente transmitindo o pensamento, em vez de transmitir voz ou escrita, né? Mas vai chegar lá, vai chegar lá. Agora imagina se a gente não erra o planeta Terra. Se a gente não é convidado a continuar no planeta, por nossos comportamentos, nós somos convidados a sair daqui e ir para uma escola que ainda não tem internet, que vai demorar muito tempo ainda para chegar nisso. Estiver na 7ª série. Eu estou fazendo supletivo para ver se eu Todos nós, né? Legal. Denise, termina para a gente aqui. Um bom exemplo é a poesia ditada por espíritos, que muitas vezes é tão bem escrita que existiria a crítica dos especialistas mais exigentes, mesmo que o médium que recebeu a mensagem não tenha conhecimento técnico sobre o assunto. A gente falou na última, né? O Parnaso de Além Túmulo, né? Que algo me diz que foi de propósito, para dar veracidade no primeiro livro. É impossível uma pessoa com a formação do Chico escrever poesias de tantos autores diferentes. Foi ali, tipo, atestado de... Né? Assim, esse cara é diferente. O legal é que isso aí antes de 1857. Quer dizer, ele já também... estava dizendo, olha, vai chegar nesse ponto. Não, e ele estava trazendo mensagens ali, poesias de poetas desencarnados daquela época. E lembra, naquela época, poucas pessoas estudavam. Aquelas médiuns que eram adolescentes não tinham estudo e traziam poesias, né, sei lá, esqueci como é o nome daquele português que escreveu os Camões, né? Que você precisa, assim,
qualquer um de nós aqui não consegue ler Camões. Parece japonês aquele negócio, né? Mas assim, Camões podia ter psicografado pela Hermance, que era uma das médias de Kardec ali. Mas ele, de novo, gastando ali um monte, dizendo que a gente está se preocupando com coisas que não é para se preocupar. Exato. Né? Veio o livro do Chico também dizendo já, olha, precisa disso aqui, porque as pessoas vão contestar e contestam, né? Sim, não adianta. Quem não quer, não vai botar na cabeça, não tem o que fazer. Ó, essa é a 19º encontro nosso aqui, porque está gravado no YouTube, né? É o nosso encontro de número 19, a gente está na introdução. Mas por quê? Porque Kardec perdeu um tempo enorme na introdução para explicar, gente, olha só, é por aqui, ó, não divaga, é só o caminho. A gente ainda não pegou a primeira questão. Mas, assim, por que ele está tendo esse trabalho todo? Porque naquela época as pessoas estavam puxando para outros lados, entendendo de forma errada. E hoje a gente faz a mesma coisa, só que com mais informação, né? A gente devia fazer menos, mas a gente faz. Qualquer linha de pensamento que você tenha, que seja certa ou errada, tem um monte de doido para te dizer que está certa. Encarnado e desencarnado, os doidinhos estão aí para ajudar a gente a enfiar os pés pelas mãos, né? Vamos lá. Vou pedir agora... Lu, você está por aí? Pode ler para a gente? Eu tô com a voz bem ruinzinha. Posso pular hoje? Ó, vou pular você. Herbert, meu amigo, você está por aí? Tô com saudade da sua voz. Claro, meu amigo, tô aqui. Então vamos lá. Vamos para o item 15. Está quase acabando, vai até o 17. Quase acabando. Algumas pessoas enxergam perigo em tudo que não conhecem. Por isso, quando veem que alguém perdeu a razão após se envolver com os estudos espíritas, concluem rapidamente que o espiritismo é o culpado. Mas como pessoas sensatas podem considerar isso uma crítica válida? O mesmo acontece com qualquer atividade intelectual que exige esforço mental de alguém com o cérebro fragilizado. Quem pode dizer quantos casos de loucura já surgiram entre estudiosos da matemática, da medicina, da música ou da filosofia? Seria justo, então, proibir esses estudos? Isso não prova nada. Aqui, gente, olha que interessante, né? Havia uma linha de pensamento na época que, se você se dedicasse à mediunidade e aos estudos espíritas, você corria o risco de ficar maluco, porque estava mexendo com coisas que o teu cérebro não estava preparado. 1857. Eu, Ubirajara, com 52 anos, já ouvi isso. Assim, não, olha, se eu fosse você, eu saía do espiritismo, porque isso vai deixando as pessoas malucas. E aí diz que o Chico escrevia aquilo tudo por alucinação, porque ele foi ficando cada vez mais louco, alucinado, criou uma fantasia, vive uma realidade paralela, né? E, assim, Kardec está... Aí, agora, pegando o que a Denise falou, Kardec está aqui mais uma vez tentando justificar, né? Assim, olha só, gente, vai ter gente maluca em todos os lugares. O cara está estudando química e fica louco, porque ele dedicou e se desgastou muito estudando química. Então, tem gente que fala isso, que quando a pessoa estuda muito, ela fica doida. Fica doida. Tem uma tia que fala isso, mano. Todo mundo que estuda muito fica maluco. Fazer o quê, né? A justificativa vai falar assim, olha, eu não estudo muito porque eu não quero ficar doido, não. É por isso que eu não estudo. É só uma justificativa para si próprio. Mas há uma linha, ainda hoje, né, uma abordagem de pessoas que até deixam de ser espíritas e voltam para as suas origens, mas falam assim, não, porque estava me deixando meio maluco. Então, até eu acho que tem fundamento, mas ainda não está para mim. E tudo bem. Mas o Kardec... Ouviu, Renata? Olha só, conta pra gente aí um pouquinho como é que foi. Estava falando com a minha enteada, né? A filha do meu esposo. Aí eu falei, a gente chegou a esse horário porque do livro dos estudos, fui para a palestra e chegamos a esse horário. Aí ela falou assim, não faz isso não. Quando eu estava estudando, estava gostando, não faz isso não. Tipo assim, vai estragar a sua vida, sabe? Olha, vai te deixar doidinho. Assim, né? Entrou aqui, falei, não vou pegar isso. Saiu desse lado. Mas acho que em todos os lugares, né? Em nossas religiões também, às vezes, depende até do estudo. Você bota uma coisa na cabeça, você acredita.
A gente tem aí, né, os antivacinas, a gente tem aí um corretor fazendo loucuras pela rua, isso aqui. Quer dizer, é assim, e muitas vezes... Às vezes o fanatismo ele é ruim em qualquer Exato. forma, né? E com relação ao espiritismo, acho que... eu não sei, posso estar enganada, mas acho que exige realmente um preparo, uma certa maturidade para você conseguir lidar. Tem pessoas que não conseguem, eu acho que às vezes não estão preparadas. E tudo bem. E tudo bem, elas vão se afastar, é importante elas estarem ali, né? Mas aí tem um ponto, né? Que, para mim, eu acho que se eu não tivesse estudado assim, eu acho que eu estaria já beirando o ladinho ali da loucura, porque você tem coisas que você não entende. Você precisa estudar. Você precisa estudar. É o contrário, né? É o O estudo te afasta da loucura, não te joga nela, né? Não significa que você vai ter a resposta, mas que você está falando mais ou menos sobre isso, não. É o famoso faz sentido. Exato. O Gabriel ia falar alguma coisa. É que, na verdade, quando você estuda, quanto mais você estuda, mais você quer estudar. Eu só sei que nada sei. E aí, talvez para quem observa de fora, dependendo do que você esteja estudando, você vai acabar tendo as pessoas vão acabar tendo uma visão que você está muito mergulhado naquilo. Que virou fanático. Virou um fanatismo. Mas, na essência, quando você estuda e te gera uma indagação, e ao mesmo tempo te dá uma resposta, que te dá outra indagação, você mergulha, é uma questão de mergulho. Quanto mais você estuda, mais você tem dúvidas. Eu sou professora e eu falo para os alunos isso, eu falo, gente, tenham dúvidas, porque só tem dúvida quem sabe. É contraditório. Mas é exatamente isso. Porque tem gente que não consegue nem ter uma dúvida. É por isso que o espiritismo, né, ele se auto-intitula uma fé raciocinada. Por que isso? Porque eu acredito, mas eu acredito porque eu tenho perguntas, encontro respostas, e me geram novas perguntas. E na hora que a gente não tiver mais pergunta, tem alguma coisa errada, porque a gente ainda não é espírito puro. Tem que ter pergunta. E eles também têm, né? Mas a gente está falando, poxa, a gente tem que ter pergunta. Então o cara fala assim, alguém tem dúvida? Não. Tá ruim. A gente pode estar tão fora, né, do conhecimento que não consegue nem ter dúvida. Mas não é porque sabe, é porque não tem nem um fio da meada para poder conseguir puxar a dúvida. Né? Quando a gente vê a questão 1 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec faz a pergunta, que é Deus? A pergunta é uma enciclopédia, porque ele não pergunta quem. Ele pergunta que, já tira a humanidade de Deus. Assim, não é uma pessoa, né? É algo além. Olha como isso é incrível. Na pergunta, não estou nem olhando para a resposta, mas a pergunta é de uma inteligência absurda. Ele não perguntou quem, porque a resposta ia ser outra, né? Quem é Deus? A Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, mas é uma pessoa, porque é um quem. Mas quando você troca para quê, você fala assim, olha, não é humano, não é pessoa. É inteligência, é suprema, é causa de todas as coisas, mas não é uma pessoa, não é um barbudinho, velhinho, sentado no trono. A gente aqui humaniza. Mas percebe como é um negócio que, puxa vida, só a pergunta. Aliás, o Livro dos Espíritos, gente, ele é incrível nas respostas. Mas eu vou dizer, tem tanto ensinamento nessas perguntas, que as perguntas fazem resumos de conceitos anteriores. Kardec bota o dedo na ferida, de vez em quando os espíritos dão umas lapadas de Kardec e falam, pô, Kardec, eu já te falei isso, assim como eu já respondi antes, é isso. Vamos mudar de assunto? Ele leva uma puxada de orelha, né? É isso. Perguntas são importantíssimas. Por que será que o Livro dos Espíritos é formado em perguntas? Você tem que saber fazer a pergunta. Para provocar a gente a pergunta. Então a gente olha uma pergunta como o que é Deus, aí vê a resposta, a gente mentalmente vai gerar outros questionamentos, outras perguntas. Né? Quem nunca entrou no loop infinito de dizer assim, tá bom, mas antes do Big Bang, o que tinha, né? Mas e Deus? Deus é difícil de pensar Deus, né? Porque Deus é o incriado, ele não foi criado. Mas a nossa mente humana quer sempre o início. Né? Mas e antes? Eu acho que a gente não consegue entender ainda
Isso, a gente tenta, mas eu acho que vai além, né? Isaac Newton viu uma maçã caindo e falou, por que ela cai e não sobe? Gente... É a questão do ovo da galinha. Exatamente. A questão do ovo da galinha. Você não consegue imaginar o que era antes. Mas pergunta assim, precisou de um cara olhar com uma maçã para descobrir uma lei que rege o universo, que é a lei da gravidade. Eu falei assim, mas nunca, todo mundo vê chuva caindo, jaca caindo, maçã caindo, manga caindo há bilhões de anos, mas o cara estava sentado lá e falou assim, mas por que isso cai? Uma pergunta, por que cai e não sobe? Toda pesquisa começa. É lindo isso. É lindo isso. Tudo bem que existe uma linha da ciência que diz que isso foi só uma marketing. Não importa, gente. É uma pergunta filosófica. Toda pergunta científica tem origem em algum desejo. Eu quero saber por que eu estou aqui. Deixa eu ver aqui a hora. Acho que dá para mais um. Não, vai ficar apertado. Vamos parar aqui. Herbert, tudo bem por aí? Tudo. Eu fiquei refletindo, Beira, porque assim, acho que toda religião exige estudo, né? Então, a maioria dos livros religiosos, eles têm uma linha de estudo. Então, você vai para o catolicismo, exige um estudo, religiões evangélicas, todos eles exigem. E eu fiquei pensando nessa crítica, até numa visão talvez um pouco mais boazinha a ela, no sentido de que parece que quanto mais a gente sabe, mais a gente olha para o mundo, vê os erros dos outros, e acho que talvez a gente se sinta assim, nossa, quanta coisa essas pessoas precisam evoluir, quanto elas... Então, talvez a loucura nesse sentido, talvez que alguém tenha dito, estou tentando pacificar a situação, mas é no sentido de, nossa, tem tanta coisa que as pessoas precisam evoluir e aprender que você se sente, talvez, numa situação de desespero, de loucura, no sentido de, nossa, eu preciso ajudar essas pessoas. Eu vou conversando, talvez, nessa visão. Por mais que, provavelmente, a ideia inicial não seja essa, talvez a loucura parta disso, de você ver que você tem tantas pessoas para ajudar e você não consiga. Mas é inacreditável que, assim, quanto mais eu estudo, mais eu percebo isso, de quanto a gente ainda tem a ajudar, quanto a gente pode fazer. E parece que a gente é que é a exceção, né? Fala assim, poxa vida, não é possível. Imagina ali Jesus, com os seus 12 discípulos, trazendo uma mensagem absolutamente diferente de tudo que existia naquela época. Vou fazer um parêntese aqui rapidinho. Você que é homem ou mulher, pensa o seguinte, você agora é pai ou mãe, tá? Alguns de vocês já são papais e mamães, alguns até vovó, mas pensa o seguinte, você teve um filho. Esse filho, por volta dos 30 anos, ele chega para você e diz assim, olha, eu vou para a rua porque eu tenho uma missão de tornar as pessoas melhores, para todo mundo fazer o bem. E aí você olha para o teu filho e fala assim, mas filho, a gente vive numa ditadura aqui. Os romanos matam a gente não pode nem ter a nossa religião. Não, mas essa religião também está meio bagunçada, quero trazer uma mensagem diferente disso. Fala assim, não, mas a nossa religião ela é milenar. Não, eu vou para a rua. Gente, o seu filho decide sair de casa para viver na rua, para pregar a bondade, se junta com prostituta, com cobradores de impostos que eram considerados os agiotas. Imagina seu filho hoje se juntando com prostituta, drogado, agiota, para falar sobre um Deus que é pai e tudo. O que você ia achar nesse momento? Enlouqueceu. O menino está doido. Não é loucura? Por quê? Está num patamar que a gente não consegue... Mas tudo bem, era a Maria. Maria estava preparada, mas lá nos 12 anos ela não está preparada, não. Jesus deve ter levado umas palmadinhas lá, quando ele ficou no Sinédrio lá, né? Então, assim, gente, é o que o Herbert está falando. Às vezes a gente se sente tão fora de contexto que a gente pode parecer louco. Você não vai ser louco. Eu já tive alguns momentos de discussão que, quando eu falo assim, não, gente, olha só, o mundo está melhorando, não, você é louco. Está conseguindo enxergar melhor. Eu falo assim, gente, de novo, é que a gente só olha os eventos ruins, porque chama atenção. Mas olha as coisas boas, nunca houve tanta gente envolvida em pesquisas, em ajudar as pessoas. E eu já fiz essa pergunta aqui, eu deixo sempre a reflexão. Quantas pessoas você conhece que, de verdade, você sabe que assassinou alguém?
no passado, o nosso vizinho, talvez a gente mesmo, porque a gente matava por qualquer coisa. Né? É que hoje tem 8 bilhões de seres encarnados. Então, assim, chama atenção a maldade. Também, eu nunca tinha me apontado a uma questão que eu vou te perguntar. Na Igreja Católica, a Maria, ela concebe o Jesus pelo Espírito Santo, Virgem Maria, e para o Espiritismo. Ela fez a brincadeira dela lá e engravidou do jeito normal. Tá? Não podemos dizer que foi José, pode ter sido José ou outro, né? Mas ela fez papai e mamãe. Não teve concepção divina nisso, não, porque Jesus não ia revogar as leis. Né? Então, ele foi concebido do jeito normal. Trindade é diferente a interpretação. Deus é Deus, Jesus é homem, e o divino, né, que diz a Igreja Católica, seria Deus encarnado, né? Então aí não teria... até porque o pecado original para a Igreja Católica é o sexo, né? Então o sexo é o impuro. Então, não, para o Espiritismo, Maria se relacionou sexualmente e engravidou. Okay. Ele teve irmãos também, não teve? Teve, segundo a história, eram filhos de José, né? Porque José já era bem idoso. Né? Quando Jesus veio, ele já era viúvo, idoso, não era uma pessoa jovem. Né? Talvez, né, existe uma linha, aí de novo, né? O que isso importa? Não importa nada, mas existe a curiosidade, né? Que José, ele acolheu Maria. Né? Então, assim... existe uma linha de evangélicos mais agressivos que não aceitam Maria de maneira nenhuma, consideram ela uma prostituta, consideram ela uma mulher, né? Negação. Oi, Soraya. Eu gosto do cara do Bolsa Carreira. Eu nunca entendi isso, que eu pensei que era o Espírito Santo, que eu sou ela. Não. Nossa, eu também. Olha, tem uma frase que diz assim... De novo, né? Viu como é que a gente é quadradinho, né? Mas se pensar que Maria fez papai e mamãe, é um negócio absurdo. Não. Mas a Igreja Católica... Não, mas é milenar, sabe por quê, gente? A profecia do Messias previa isso. A profecia do Messias previa a questão de estar imaculado, né? Pureza, porque é o Messias, é o Filho de Deus. Como é que o Filho de Deus vem pelo espermatozoide? É um absurdo, pelo óvulo, por uma relação sexual. Até porque, naquela época e ainda hoje, o sexo era visto como algo impuro, o que é completamente louco, né? Tem uma frase que eu gosto muito: não tenha vergonha de falar daquilo que Deus não teve vergonha de criar. O ato sexual é da natureza. Né? Então, Maria fez sexo, sim, e Jesus foi concebido um ser incrível, que teve 1000 anos de preparo para ter um corpo que o acomodasse, era um corpo especial. Maria era muito especial. Maria era especial demais para poder comportar um espírito daquele no ventre. Mas ela seguiu, Deus não iria quebrar uma lei biológica. Se Jesus veio para mostrar para todo mundo que era possível, por que ele faria um impossível ali? Né? Então, eu sei, Soraya, que choca, né? Principalmente a gente veio de uma tradição católica, né? Mas, assim, Maria não perde importância por isso, ao contrário disso. Ao contrário disso. Não, fica à vontade. Tipo assim, que nem eu aprendi assim, que ela foi esperta, ela naquela noite ela foi, né? Aí depois, quando todo mundo descobriu, ela foi para casa da prima dela, que tornou João Batista, então isso nada é. Não, isso tudo aconteceu. Aconteceu. Gabriel é um espírito de luz. E ela teve contato com esse anjo, sim. E foi dito da missão dela. Muito provavelmente era um dos ministros de Jesus que estava falando com ela, porque Jesus já estava preparando a encarnação dele. Né? Então foi para dizer, olha, em breve você vai engravidar, mas não vai ser uma gravidez qualquer, não. É Jesus que está vendo. Na verdade, ela já sabia disso, ela encarnou com essa missão. Sim. Mas esse espírito se manifestou para ela, o anjo Gabriel é um espírito manifestado para ela.
Né? E quando anunciador. E quando ela encontra com João Batista, que era o que viria antes, para assim, houve um choque energético, né, entre Maria e Isabel ali, quando elas se encontraram. Né? Então, tudo aquilo ali aconteceu. A única coisa ali que a gente tem que tirar é a fantasia do Imaculado, porque não tem isso. Só um comentário, assim, de conselho, né, que o pessoal tinha dado tempos atrás, né, porque você ficava perguntando, ia perguntando para as pessoas, né, como é que aconteceu isso, como é que aconteceu aquilo, como é que o mundo foi criado 6 dias, né? Eles falaram, olha, foca no seu desenvolvimento, que daí você consegue ir para um lugar que tem mais conhecimento, né? Tipo assim, vai primeiro para a colônia, você conseguiu chegar na colônia, que é o importante, o resto você se encontra lá. É um passo de cada vez, porque choca, né? Principalmente para quem tem admiração pela história de Maria. Eu amo, né? Desde a minha época de católico. Aliás, quando eu era católico, eu tinha uma dificuldade muito grande de me relacionar com Deus. Eu achava Deus muito longe de mim. Né? Então, eu achava que Jesus... Já naquela época, mesmo tendo estudado e participado, para mim, Jesus não era Deus. Eu já tinha essa convicção. E Maria, para mim, é muito querida, sabe? Realmente está numa posição fora do comum. Imaginar Maria fazendo sexo, né? É algo que deixa a gente preocupado. Mas, gente, ela foi a mãe de Jesus, sem contar os outros todos que ela criou, filho de José, que nem eram dela. Né? Sem contar que ela ficou viúva. Gente, olha só. Maria ficou viúva numa época que viúva não era bem vista. Tinha um filho bicho grilo, que Jesus estava por ali falando um monte de besteira, e ela ali teve que segurar. Né? Teve um filho condenado à morte da pior forma possível. Gente, qualquer um de nós, na primeira, já enlouquecia. Né? Então, a importância de Maria é inacreditável. E ela tem uma posição na hierarquia do nosso planeta equivalente a de Jesus. Né? Jesus é o governador, e ela, ali a gente chamava de rainha, né? A própria Igreja Católica usa isso, mas ela é a princesa, a rainha da Terra. Ela está no nível de Jesus, é o Espírito puro de Jesus, e administra esse planeta junto com ele. É que eles não estão nem aí para a hierarquia. A gente é que precisa dizer que Jesus é o governador e que Maria está ali embaixo dele. Né? Estão tudo do lado. Né? E não perde a importância. E a Maria é muito dedicada às questões ligadas a suicídio, a necessidade. Sabe aquele alto da compadecida, gente? Aquilo ali, aquela brincadeira do Adriano Suassuna ali, aquilo é Maria. Inclusive, lá Maria está acima de Jesus, né? Puxa as orelhas de Jesus, né? Acima de Jesus, ele fala. Ela que dá as ordens, né? Nas bodas de Canaã, ela que dá as ordens, né? Que Jesus fala, ainda não está na hora. Ela fala assim, filho, vai lá. Menino. E eu gosto muito dessa Maria representada no seriado Chosen, né? Porque deram para ela, apesar de ser de uma vertente evangélica e protestante, né? Deram para Maria uma importância admirável, né? Gente, hoje a gente viajou na maionese aqui. Herbert, a culpa é sua, viu? Mas foi bom. Obrigado, meu amigo. Vamos fazer a oração para a gente encerrar? É muito bom a gente trocar essas informações. Soraya, olha, continua com o teu amor por ela, hein? Ó, que essa Maria, tá? Mais do que nunca. Tá bom? Então vamos agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos, por essa tranquilidade da gente poder falar sobre tudo, com essa transparência, com esse equilíbrio, com as nossas dúvidas, as nossas limitações, mas agradecer a Deus por estarmos nesse momento, buscando tanta coisa para clarear os nossos próximos passos e escolhermos melhor as nossas portas daqui para frente. Abençoa, Senhor, a quem está distante fisicamente aqui do Sementes, em outros estados, cidades, em outros locais. Abençoa e envolva cada um deles e a nós aqui também. E que possamos estar juntos para continuar o estudo no próximo sábado. Com a graça de Deus, que assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigada, Bira. Muito bom. E a Deus palestra hoje, né? Obrigado. Hoje é bom. A gente pensar que Maria também é uma extraterrestre, né?